Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, dia 24 de outubro, 5 horas da tarde, para divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. Para quem vem acompanhando, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nessa terça-feira literária, a gente vai bater um papo, vai conhecer um pouquinho mais o autor nacional Sandro Gonçalves. Ele que está aí em fase de lançamento, também tem outros livros publicados, aquele combo que a gente gosta, né? Super topou bater papo com a gente sobre as suas obras literárias. Então a gente vai conhecer personagens, trama, desenvolvimento de enredo, projetos futuros, entre outras coisas. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo, tudo sob controle, tudo ótimo, com perspectiva de melhoras. Seja muito bem-vindo ao meu projeto no mês de outubro, querido. É a tua primeira live? É a primeira live literária, Monique. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por estar aqui. É sempre muito bom ser grato por tudo, né? E essa tão grande oportunidade, minha eterna gratidão a você. Que delícia poder inserir o nosso escritor na primeira live literária, né? Ai, que responsabilidade! Você é de onde, Sandro? Então, eu sou do Rio Grande do Sul, estou bem próximo da capital aqui, Porto Alegre, né, da capital de Porto Alegre. Não sei se já conhece o Rio Grande do Sul. Tenho amigos aí que moram aí, mas eu nunca fui. Tenho vontade, está no roteiro. Temos aqui na inauguração o Cristo Protetor, que é um pouquinho maior do que o Cristo Redentor, inclusive no peito pode subir no peito, luzes, uma coisa bem bonita ficou, o Cristo Protetor. Fizeram um Cristo maior do que o Cristo do Rio. Maior, ficou bem pertinho. Que povo corajoso! Quando tu vieres para cá, nos convida e nós vamos estar juntos. Vai ser um prazer nós estarmos juntos. Ah, que maravilha! Você conhece o Rio? E a primeira vez que eu conheci não faz muito tempo, foi em 2018. Eu levei meus filhos para esquiar no Vale Nevado, no Chile. E na volta era necessário parar no Rio de Janeiro. Então a gente parou, sabe que faz pouco tempo, 2018 agora. A gente veio lá da neve, estava esquiando. E descemos aí no Rio de Janeiro num calorão. Mas foi bem legal. Ah, se voltar ao Rio, mande mensagem para que a gente possa ir tomar um café e se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza, eu quero conhecer agora. Recentemente a gente pensou em ir, a última vez que nós estivemos, minha esposa e eu tivemos agora, outras vezes, e mais outras vezes. O ano passado nós estivemos aí recentemente também, agora esse ano. E até foi algo bem engraçado, nós queria conhecer, tinha aquele desejo de conhecer o VTL, né? É o veículo de transporte leve, é isso, né? Não sabia o procedimento. E ela entrou e eu fui passar, não sabia que tinha que passar o cartão, fui entrar atrás e a porta fechou e ela se foi. E foi com mala, foi com telefone, foi com tudo. E eu fiquei ali, o trenzinho foi divertido. Tem várias experiências engraçadas que a gente passou agora a última vez que a gente foi no Rio aí. E eu queria ir, inclusive, Monique, na ABL, né? De letras, a Casa de Letras, na verdade, na Associação Brasileira de Letras, e não foi possível. Então, quem sabe, eu vou te convidar para você nos guiar
na academia de letras ali, de repente a gente marca algo e tu esteja junto conosco daí. Ah, ó, pode chamar que a gente faz. Eu adoro esses encontros, essas bagunças. Vou levar vocês para a biblioteca mais bonita do mundo, uma das que fica aqui no Rio de Janeiro, que é o Gabinete Real Português, que é uma biblioteca lindíssima. Depois você joga no Google para ver as fotos. Tem live aqui também no canal, lá dentro, é lindíssima. Eu acho que é a terceira biblioteca mais bonita do mundo. E ela fica aqui no Rio de Janeiro. Então, quando vier, mande mensagem que eu levo vocês lá. Com certeza, vocês vão adorar. Vamos marcar, sim. Vamos marcar, com certeza vamos marcar. Agora, ô Sandro, eu tô aqui com o seu material e você tem 3 livros publicados, é isso? Na verdade, um apenas publicado. Eu mergulhei de cabeça nesse mundo literário, né? E, na verdade, e foi uma trilogia, quase, que não tem nada a ver uma com a outra, né? Então, dia 23 do mês passado, essa era a ideia e deu tudo certo. Foi o Infanto Juvenil, esta arte de fazer amigos, que é Adivinha o Quanto Eu Gosto de Você. Então, foi no mês passado. Agora, próximo sábado, agora vai ser na Biblioteca Pública do Estado. Coisa linda, coisa incrível. Foi construído no tempo do positivismo. Várias vozes para as mulheres, inclusive, tem dentro lá nas paredes, enfim, em todo o ambiente. E é muito literário a Biblioteca Pública do Estado aqui em Porto Alegre. Então, vai ser agora sábado, dia 28, às 2 horas da tarde. É aberto ao público, as vagas já estão... vai ser um público gigante. Já... estão se inscrevendo, e pelas inscrições ali, os ingressos, tu veja o número de pessoas que já se inscreveram, se bem que se 1000 pessoas se inscreveram, normalmente 500 vai, né? Mas já tem 1000 pessoas! Então, já tem um público gigante, mas eu acredito que metade vai ser um movimento incrível, um evento maravilhoso. E esse livro é Você Sabia Vencendo a Ansiedade, sábado agora. E o terceiro livro, dia 26 do mês que vem. Então, deu uma janela de um mês bem certa, né? Do primeiro livro, dia 23, o mês passado. Dia 28, agora, né? Sábado próximo. E dia 26 do próximo mês, de novembro, vai ser um domingo à tarde na Casa de Cultura Mário Quintana, que vai ser o terceiro livro, que, na verdade, é o inverso, Monique. Esse terceiro livro que eu vou lançar é o Carro-Chefe. Esse livro eu comecei a escrever em janeiro do ano passado, né? Então, eu me dediquei a escrever esse livro que já estava na minha mente, esse livro muito além do que seus olhos veem. No hebraico, inclusive, é exatamente assim. E eu procurei na internet muito além do que seus olhos veem. E aí tem muito além do ver, muito além do olhar, muitas coisas semelhantes, mas não exatamente o que eu tinha em mente e eu gostaria. Então, eu disse, realmente foi um propósito divino, quase, e era para mim escrever esse livro. E ficou realmente sensacional. Que coisa incrível, né? Então, para a gente começar a conhecer essas obras e falar sobre elas, Sandro, vamos começar com essa lindeza que tá. Adivinha o quanto eu gosto de você? Que tá linda essa capa, toda essa temática infanto-juvenil, tá. Esse rosa. Ai, gente, a capa. Olha, mostra pra gente, Sandro. Olha, Monique, que legal. Olha. Na verdade, a ideia inicial era infanto, né? Então, tipo assim, o livro infanto Tá normalmente é linda. quadrado, né? Então, ficou um livrinho. Olha, o capista fez uma arte lindérrima, né? E aí ela continua, o livro continua, né, na parte de trás. Ficou lindo, simplesmente sensacional. É a palavra que eu uso, eu gostei, amei demais. A primeira vez que ele me mostrou a arte, é isso que tinha na minha mente. Ele reproduziu exatamente a imagem virtual e ficou legal porque dobrado ele fica, então, para mais adolescentes, né? Ele fica para adolescentes. Um livrinho assim, bem sucinto. Ele ficou com bastante páginas, porque eu fui avançando justamente para pegar o público adolescente, né? De 6 aos 13 anos, mas ele, assim, da metade em diante, da parte do final, eu coloquei alguns desafios e vai pegar muito esse público mais 9 anos, 10 anos, porque eu começo contando a história de Pichote. E o Pichote, ele é um menino que gosta de tecnologia, ele gosta de estar na frente das câmeras, na internet. Ele tem um hamster, um amigo dele inseparável, o hamster que corre na roda infinita, e ele se sente confortável dentro do próprio quarto com o seu amigo, entende? E, de repente, ele gosta de desvendar códigos, ou ele é muito bom na habilidade de desenvolver códigos,
e ele quer decifrar um código num jogo, e ele entra num chat, num clube de códigos, ele não imagina que aquele clube de código online que ele entrou, os participantes exatamente do condomínio onde ele mora com a mãe dele ali, né? E então se desenrola a história já no primeiro ou segundo capítulo. Tem a Stephanie, que eu botei assim o nome em memória à minha filha, né? Stephanie. Hoje ela já está com 24 anos para 25, mas eu lembro quando ela tinha 11 anos. Então eu trouxe a vida, essa arte de fazer amigos. A Stephanie tem a arte de fazer amigos. Ela gosta de fazer quadrinhos, e aí eu vou desenvolvendo todo aquele desenvolvimento que as crianças abaixo, 5 anos, 6 anos, amam os primeiros capítulos ali. E eu fiz teste, inclusive, no meu neto, né? Quando eu escrevi o manuscrito, Monique, eu dei para minha filha ler para o meu neto. E foi um teste, então, psicológico, se aprovava. Você já é a homem! Que e, na verdade, loucura! O que me despertou, Monique, na verdade, para escrever esse Infanto Juvenil, desde que eu escrevi, como eu disse, o primeiro livro, Muito Além do que Seus Olhos Veem, que vai ser lançado no mês que vem ainda. Quando eu escrevi o ano passado e comecei a escrever ele, e foi se desenvolvendo de uma forma assim incrível, eu já havia entrevistado muitos médicos, oftalmologistas, e eu tinha na mente já, mas eu tinha esses escritos de ciência, de pesquisas, e essas pesquisas eu transformo elas de forma metafórica, né? Dando voz às palavras para que não caiam em ouvidos surdos. E quando eu fiz isso, eu vi a habilidade de escrever que foi se desenvolvendo de uma forma assim assustadora, né? E então eu escrevi esse segundo livro, Vencendo a Ansiedade, e o terceiro, na verdade, sabe o que aconteceu? Minha esposa e eu estávamos passeando em algumas bibliotecas e a gente perguntou em algumas bibliotecas, não é? A gente perguntou, costume perguntar uma sugestão de um livro infanto-juvenil sobre a arte de fazer amigos. Tinha em mente isso, porque eu vejo no meu neto essa dificuldade que as crianças têm, os adolescentes nessa fase de se envolver com as meninas, os meninos, né? E fazer amizades novas, né? E sair dos seus grupos de amigo pessoal e fazer amigo na pracinha. E eu via no meu neto essa dificuldade, né? Entre aspas. E essa falta de habilidade que falta aos pais, inclusive, para orientar, muitas vezes. E perguntei nas bibliotecas, as bibliotecárias, né? Em livrarias, não tinham sugestão. Eu acredito que, eventualmente, foi o momento. Minha esposa e eu nos olhamos, achei estranho. Fui novamente em outra, fomos em outra. Não tinha uma sugestão específica, né? Evidentemente que tem, mas foi como assim, tipo, para mim, foi um final, assim, né? E logo depois, a gente brincando com o meu neto. Olha que coisa engraçada e interessante. Brincando com o neto aqui no condomínio, fomos em outro lugar, fomos levar ele a andar de hoverboard e fomos indo um dia inteiro, estávamos passeando em vários lugares. De repente, quando nós estávamos num outro lugar, no final do dia, ele gritava e pulava. Ele tem 6 anos, agora 7, e ele pulava e gritava: "Este é o dia mais incrível da minha vida, vovô! Este é o dia mais incrível da minha vida, vovó!" Eu achei surpreso isso, né? Aí eu chamei ele, olhando no olho dele, e disse: "Bebê, o que é um dia incrível? O que é um dia alegre, um dia especial para ti?" Aí fiquei olhando e já aguardava a resposta. Sabe quando a gente já aguarda a resposta? Quando você já sabe a resposta que ele vai dar, né? Aí nos olhamos, minha esposa e eu nos olhamos e já sabia a resposta. Evidentemente, eu pensava, e também ela imaginou a mesma coisa, que ele iria dizer: "Ah, é meu pai jogando videogame comigo." Devido ao meu genro, ele trabalha no aeroporto, minha filha também. E ele lá no aeroporto, ele consegue alguns espaços de tempo, alguns períodos de tempo, e quando ele tem um tempo disponível, ele joga online, à distância, com ele em casa. Ele traz essa paternidade, é muito legal isso, é muito interessante. E nós sabendo disso, Monique, e as pessoas que estão entrando aí, os amigos que estão entrando, ouvindo... Agora, Sandro, você tocou num ponto muito bom aí, quando você começou a falar sobre o seu neto, que as crianças têm, hoje em dia, uma certa dificuldade de interagir ali ativamente, de fazer amizade e tal. Você acha que esse papel da internet, da tecnologia, acaba influenciando esse afastamento da geração, que é a geração do teu neto, que é a geração dos meus sobrinhos? Você acha que eles estão mais focados em se... enfim, interagir
pela tecnologia, através de rede social ou celular, enfim, do que propriamente ir para um parquinho e brincar de pega-pega, bola, ou então se juntar em casa para um videogame, talvez. Você acha que esse papel da tecnologia interfere nisso? Pois bem, é uma pergunta bastante polêmica agora que tu fizeste para mim, não é? Mas tu entendeu exatamente a minha preocupação e a minha visão. Cada um tem uma filosofia e uma visão. Existem muitas pessoas que vão ouvir posteriormente essa sua pergunta, como subsequentemente a minha resposta, e vão contrariar. Cada um tem a sua ideia e o seu pensamento em relação a cada assunto. Mas eu acredito, efetivamente, eu acredito sem sombra de dúvida que se não cuidarmos, este é um caminho inevitável. Hoje nós vemos os adolescentes que hoje têm, não é? Crianças que não deveriam, acredito na minha posição, no meu pensamento, não deveriam ter um celular, não deveriam ter um iPad, enfim, a tecnologia ainda nas mãos o tempo todo, mas nós vemos os adolescentes não conversam mais, não existe roda de diálogo de inteligência, ainda mais agora com esse AI, a inteligência artificial, e as crianças aprendendo a usar a inteligência artificial. Isso é assustador, se pensarmos nessa linha de pensamento. E esse foi o meu objetivo ao escrever esse livro. Adivinha o quanto eu gosto de você. Então, esses personagens que vão aparecendo em cena e vão construindo a amizade verdadeira e vão conseguindo tirar o pichote de dentro da sua casa, o que a sua mãe não consegue fazer, o que outros pais não conseguem fazer, os próprios amigos conseguem, numa habilidade de fazer amigos, conseguem convencê-los, não é? Convencer alguns que não gostavam de fazer amigos ou não tinham esse hábito. Foi a ideia que eu trago no livro, então, né? Eu trouxe no livro essa ideia, essa filosofia da arte de fazer amigos, essa necessidade de mantermos isso. Porque eu deixo assim minha barba, esse cabelo grande assim, com um ar provecto, né? Me dá um ar mais provecto, assim. Mas não dá para dizer que eu sou desse tempo realmente que são lindas lembranças, são lembranças incríveis que eu tento trazer aos meus filhos, trouxe aos meus filhos e aos meus netos, inclusive o meu neto agora. Nós tentamos fazer isso, né? Tirar ele da tecnologia, tirar da frente da televisão, e por esse motivo nós levamos a brincar na praça, brincar na rua, brincar com outras crianças, e eu vi essa dificuldade. E aí, como eu estava dizendo, Monique, eu não sei se eu respondi a pergunta, na minha visão é isso, não é? Na minha visão é isso. Aquele dia quando nós... Desculpa, fala, pode falar, eu ia falar um negócio, pode falar, conclua. Aquele dia quando nós estávamos lá naquele lugar à noite já, depois de um dia de brincadeiras, né, escalonando muitas brincadeiras, e ele disse, esse é o dia mais incrível da minha vida, e repetiu por diversas vezes isso, e foi algo assim extraordinário, que nós chamamos a atenção dele, nós imaginávamos, eu tinha certeza que ele ia responder, meu pai jogando videogame, meu pai jogando videogame à distância, enfim, essas coisas que nós sabemos do cotidiano, e de repente ele nos surpreendeu. Porque ele olhou para nós e ficou tentando visualizar os olhinhos, né? Eu falo isso no outro livro, no último livro, sobre olhar nos olhos, e para onde nós olhamos ativa algo no cérebro. E a criança é assim, e ele começou a ativar no cérebro diversas sinapses de ideias, e olhava para todos os lados, e de repente ele fixou os olhinhos em mim, olhou a vovó Cris, incrível. e disse assim, é meu pai, com uma voz bem embargada, Monique. Ele disse com uma voz embargada, e foi muito interessante e emocional. Ele disse assim, é meu pai lendo para mim. Nós olhamos um para o outro assim, não acredito que ele disse isso. Eu disse, repete, o que é um dia incrível? O que é um dia feliz para ti? E ele disse, é meu pai lendo para mim. Gente, então, que sensacional isso. Ele nos surpreendeu com aquela atitude, entende? Nos surpreendeu, e eu olhei para ela e disse, é mais um sinal, vamos entender assim, de um propósito que eu preciso escrever esse livro que está no meu coração. Então eu trouxe a vida, Pichote, o Pedrinho, que é um menino que gosta de esportes, né? E ele vai entender dentro do esporte, com os amigos, ele vai aprender a arte da amizade. E também outro menino, João. Então são meninos de 10, de 9, de 11 anos, e eles vão aprender, um que gosta de tecnologia. Então essa diversidade de gostar de algo não implica em eu gostar da pessoa como ela é ou quem ela é de fato, né? Então essa é a mensagem que nós
eu estou trazendo nesse livro, ou seja, a mensagem transmitida nesse livro. Lindo esse trabalho. Agora, gente, estamos numa outra época, a gente sabe disso. As crianças são diferentes, a tecnologia. Eu brincava no Play, eu nunca tive celular. Hoje em dia, os meus sobrinhos têm celular, minha sobrinha. A violência é muito maior, evidentemente. As ruas não são fechadas para as crianças jogarem futebol. Minha rua era fechada. A gente jogava queimado o dia inteiro. O pé era preto. Então, assim, as gerações são outras e está tudo bem. Agora, essa proposta do Adivinha o Quanto Eu Gosto de Você é incrível, que traz isso de novo à tona, vai evidenciando toda essa temática, principalmente quando tem a tecnologia envolvida. O livro é um livro rimado que apresenta aí valores familiares e afetivos importantes para as crianças, além de ensinar como criar amizades duradouras, principalmente numa época onde as amizades são construídas de modo virtual. Ninguém se toca, ninguém se abraça, ninguém se beija. A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite virtualmente, marca para fazer alguma coisa e liga uma live. Cada um na tua casa tomando cerveja, vinho, interagindo numa sexta-feira à noite e ninguém se vê mais pessoalmente. É verdade. E nisso, o que nós estamos fazendo todos os dias, cotidianamente, como tu mencionaste, evidentemente eu concordo plenamente com o que tu mencionou, todas essas abordagens que tu fizeste em diversas áreas, eu concordo plenamente e é inevitável nós não lembrarmos ou ter que pensar nisso que os filhos, que as crianças, não é, estão olhando o tempo todo. As crianças aprendem muito mais olhando o que nós estamos fazendo do que aquilo que nós ensinamos eles a fazerem. Então, a literatura é uma coisa fenomenal. A literatura, de fato, ao pai ler, e eu já tenho feedback faz um mês e foi realmente, já está sendo um sucesso, Monique. Eu estou grato porque tem sido um sucesso, principalmente os pais que eu fiz uma dedicatória, enfim, para a criança, enfim, e levou esse livro para a escola. Olha o feedback que houve. Uma coisa assim que eu não imaginava. Existem vários já testemunhas de pais com lágrimas nos olhos dizendo: Sandro, meu filho, minha filha está dizendo que vai ser um escritor. A minha filha está dizendo que vai ser uma escritora, igual tu é um escritor. São exemplos, gente. É muito gratificante. O exemplo. É muito gratificante, é muito recente para receber tanto feedback, entende? Então, eu estou realmente muito orgulhoso, entre aspas, né? E grato a Deus por essa dádiva de ver isso, de contemplar já esse feedback das pessoas e ver que está fazendo já efeito, né? E livro é um legado que vai ficar para a vida inteira, né? E eu trago junto, mas eu não sei se a gente ia mostrar, eu não consegui a tempo, não foi possível nós mandar esse livro para você. Preciso mandar um de presente para você, evidentemente. Mas eu coloco mais para a parte do final, eu vou trazendo para os adolescentes, mas as crianças também vão gostar, os pais estão amando também. Alguns desafios, por exemplo, uma página assim, que tem que ler em frente ao espelho. Está na frente do espelho para ler, não é? Então, ler no espelho está em espelho a página. E alguns outros desafios, como, por exemplo, aquele texto que você substitui, não sei se é possível ver ali, você substitui os números por letras, não é? Letras por números. E então, é um código que existe ali, eu vou avançando esse código gradativamente, e conforme a criança vai crescendo, ela vai amar esse livro, porque ela vai cada vez enxergar coisas que não enxergava anos atrás. Maravilhoso! Esse livro, Sandro, está à venda aonde? Quem quiser adquirir o livro físico, compra onde? Então, o livro físico ele já está em algumas livrarias já e vai começar a avançar em diversas livrarias do Brasil. E ele está na própria editora, né? No site da editora Multifoco. Então, é aí do Rio de Janeiro mesmo, a Multifoco. No site da editora, na Amazon também já tem um livro físico, não é? E daqui, só depois do terceiro livro, que ainda temos o terceiro livro mês que vem, só depois do lançamento, então, a partir de dezembro, é que todos esses livros vão estar
o e-book dele disponível, né? Só apenas em dezembro. Então é uma estratégia que, a princípio, é só o livro físico mesmo. E quem, evidentemente, eventualmente alguém deseja, eu quero que o Sandro faça uma dedicatória aqui, um avô quer uma dedicatória. Então é só entrar mesmo no meu Instagram, ali, Monique, aqui mesmo na minha conta do Instagram, pode me seguir já no Instagram, e pode pedir diretamente no direct, ou tem ali também, tem um link que vai enviar direto para um WhatsApp e recebe em casa o livro autografado e com uma dedicatória, evidentemente. Ai, que delícia, gente! Qual é o teu Instagram, Sandro? Então, o meu Instagram é @Sandro_, aquele para cima e embaixo, Sandro Goncalves, não tem cedilha, não é? E quando chega no Goncalves, o S final, ele multiplica 3 vezes o S. Então, seria @Sandro Goncalves, 3 S no final. Então, seria mais ou menos assim, já que é os que vão só ouvir aqui, ou estão ouvindo, seria @Sandro Goncalves. Ouviu? 3 S. Muito bem. O autor também tem outro livro que, na verdade, vai ser publicado no dia 28 de outubro, às 2 horas, na Biblioteca Pública do Estado, lá em Porto Alegre. E o livro se chama Você Sabia? Vencendo a Ansiedade. Como é que surgiu esse livro, Sandra? Então, Monique, eu recebi, na verdade, um feedback do outro livro que eu havia escrito e estava aguardando, como eu disse, voltamos sempre a esse ponto inicial, que é o livro que eu vou lançar o mês que vem. E quando eu estava aguardando alguns médicos me darem endosso, ler o manuscrito e me dar um feedback e escrever uma frase sobre o seu pensamento, a sua ideia, eu recebi um feedback sobre escrever outro livro e me perguntaram, então, alguns agentes de marketing, me perguntaram se eu tinha em mente escrever outro livro para lançar antes. E eu disse, sim, evidentemente eu tenho no coração muito forte escrever um livro Vencendo a Ansiedade. Como gerir as emoções de uma forma prática, né? Porque, na verdade, existem muitas técnicas e muitos livros sobre vencer a ansiedade que é uma abordagem que é usado em terapias, em consultórios, propriamente dito por médicos, e fica uma linguagem bem técnica, inclusive. Eu já li vários livros, bons livros, excelentes livros, incríveis, realmente, de fato, que existem, que nós precisamos nos curvar diante de algumas autoridades que falam sobre o assunto. Mas, de uma forma muito prática, transformando todas as técnicas, digamos assim, de consultórios, de terapias que se fazem em grupos de terapia, Monique, de uma forma prática, nós aprendemos, nós sabemos disso, que nós aprendemos com histórias, não é? Você pode ter muitas técnicas, mas você aprende quando você ilustra através de histórias. Quando você dá voz às palavras através de uma história. Então, eu precisava de uma história para escrever esse livro e, na verdade, é até engraçado, porque seria, você sabia de onde vêm as fobias? E foi o capista lá da editora Multifoco que sugeriram, os agentes de marketing lá, que sugeriram, Sandro, alguém vai olhar assim, de onde vêm as fobias, vai pensar, eu preciso vencer a ansiedade, mas eu não tenho isso, o que será fobia? E é uma realidade, e então ficou assim, você sabia apenas, não é? E fica uma curiosidade, como um filme de suspense, ficou tipo uma série, né? Você sabia? Vencendo a ansiedade. E esse livro, então, descubra como controlar os seus pensamentos e conquistar uma vida plena e feliz. E aqui na capa, então, você vê essa que eu trouxe a vida Nadine. Eu trouxe a vida Nadine. A capa ficou incrível, sensacional. A paleta de cores, não sei se concorda, Manique, para o assunto, a paleta de cores para esse assunto sobre pressão, não é? Porque a ansiedade são pressões, não é? Sempre está ligada a alguma pressão. Pressão que nós permitimos, muitas vezes, ou não permitimos, então são pressões. A pressão do passado é a depressão, a pressão do presente é o estresse, e a pressão do futuro é a ansiedade. Então, essas pressões que nos envolvem, e alguns confundem, não é? Quando veio a caixa, inclusive, alguém que viu disse assim, eu preciso 3.
quero dar um pro meu fulano, pro fulano e pra fulana. Eu, porque hoje, pra mim não vai pensar, ele disse. Ficou engraçado. Hoje, o que mais tem é gente ansiosa, procurando consultórios, procurando terapeutas, procurando uma forma alternativa para curar a ansiedade. As pessoas, eu não sei da onde tanta gente tem ansiedade a ponto de, eu não sei se é a rotina, eu não sei se é o excesso de informação, eu não sei o que acontece. É óbvio, cada um tem um jeito de lidar com os próprios monstros, mas nunca tivemos tanta gente ansiosa. É incrível, né? De não conseguirem sair de casa por causa de uma ansiedade. Ataques de pânico. É verdade. Então, é muito, muito importante que você aborde, que você traga um livro como esse, porque a quantidade de gente ansiosa hoje não está no gibi. E dentro do contexto me perguntaste, respondendo ainda na íntegra a tua pergunta, de onde surgiu, já estava dentro de mim, né? Isso já estava para escrever há muitos anos e eu acredito que eu vim protelando muito tempo, já deveria ter escrito há tempo, mas também eu acredito que tudo é no seu tempo, né? Existe um tempo, vai ser agora sábado esse start de venda nos sites e vai começar a estar disponível em toda a internet, vários países inclusive, e eu trabalhei muitos anos, quase 20 anos em núcleos de ação social, trabalhos filantrópicos, ajudando pessoas a evoluir, pessoas a vencer, motivando pessoas, e vi muitas pessoas, ou seja, há 10 anos atrás venceram a depressão, venceram a ansiedade e conseguem controlar o seu estado de estar ansioso, né? Então, com base nessas dezenas de pessoas, foi que eu precisava trazer à luz essa história e não queria usar a história dessas pessoas ou de amigos que eu conheço que venceram. Para não ilustrar eles ou ilustrar o que eles fizeram para vencer e que vencem todos os dias, eu trouxe a vida Nadine. Observe que essa da capa aqui então é Nadine, por quê? Porque eu procurei no dicionário grego, Monique, transliterado para o latim e no hebraico. O hebraico é a origem de todos os nomes, tem uma soma de números, cada letra significa uma palavra, e um número especificamente. E Nadine significa, existe um significado, e esse é o enredo do livro, Nadine significa mensageira de esperança. Então, quando você se dedica, você é uma mensageira de esperança. Então, quando você se dedica a ajudar as pessoas, quando você se dedica a ajudar as pessoas, inclusive nesse assunto, você consegue vencer isso e também dividir o que é ansioso de ansiedade. Bem nas primeiras páginas, aqui ficou muito lindo também as primeiras páginas. Vou te mostrar aqui um spoiler, então, que não é lançado ainda, né? O Start, nas primeiras páginas ficou muito bonito. Vocês conseguem, se dá para visualizar aqui, se todo mundo pode ver. E ficou, então tem a primeira parte, gratidão, né? Os agradecimentos, pois a gratidão é um dos sentimentos mais nobres e apreciados por Deus. Então, eu preciso fazer a gratidão a todos que se envolveram, me ajudaram, médicos, doutores que deram feedback por esse trabalho. Inclusive, enfatizar aqui que nesse sábado, no start de lançamento, vai ter um amigo meu que vai tocar um piano de cauda que tem lá. Tem um outro amigo que vai cantar, ele é cover do Elvis e de outros internacionais, vai cantar lá com violãozinho. Vai ficar uma horinha linda, das 2 às 3. Como é bom ter amigos. Que bom fazer amizade contigo, Monique. E um outro amigo que é doutor em psicanálise, doutor Rudimar Couto. Ele é doutor em psicanálise e várias especializações. Então, eu não vou precisar falar sobre o livro, né? E vai ter lá um doutor na área que vai falar 10, 15 minutinhos apenas. Vai ficar um evento incrível. Outras autoridades que são amigos também. Então, essa rede de network é incrível quando você se dedica em ser um mensageiro de esperança, quando você se dedica a ajudar as pessoas, a motivar as pessoas a sair da posição que estão. Essa rede de network, ela se abre para você, não é verdade? Sim. Então, por isso, eu sou grato a todos que me ajudaram nesse livro. Evidentemente, aqui estão os agradecimentos, principalmente a minha esposa, né? Que abre todos os dias os meus olhos para o amor, que me sustenta. Qual o nome da tua esposa? Então, minha esposa é Uiara Cristiane.
Oi, Yara! Eu vi que ela me marcou lá, um beijo para você. Não sei se ela está aqui na live, mas que incrível todo esse apoio, essa união, porque é Obrigado. assim que as coisas caminham e dão certo. É Quando a verdade. gente tem apoio de quem a gente ama e quando as pessoas acreditam naquilo que a gente se propõe a fazer. É No seu verdade. caso, a sua esposa tem todo esse apoio. Ela, na hora, já compartilhou, já me marcou. E eu falei, cara, que mulher rápida! Aí eu fui lá, compartilhei. Então, é muito incrível essa energia que vocês têm. Esse seu livro, Sandro, você tem uma personagem que você falou que é a Nadine, né? Que ela tem que lidar ali com ataques de ansiedade. E ela busca também entender para poder superar essa condição debilitante. Já logo no primeiro capítulo, você apresenta os leitores a intensidade da experiência da Nadine, que vai enfrentando ali momentos de medo, preocupações, entre outras coisas. A gente Exato. passa a compreender que a ansiedade afeta em milhões de pessoas em todo o mundo e acaba se manifestando através de sintomas físicos e mentais, né? A gente vê isso quase que diariamente. No entanto, há esperança, pois o conhecimento e as técnicas certas podem ajudar a gerenciar a ansiedade e recuperar o controle da vida. A Nadine, com certeza, representa muitas pessoas que vão ou já estão assistindo a nossa live. O que você falaria sobre Nadine para gente? Quem é essa personagem? Então, diversas técnicas, como eu abordaste muito bem agora, diversas técnicas, já desde o primeiro capítulo, eu já começo a mostrar ou transcrever, ou seja, Nadine, a história de Nadine, já vai representar a história de pessoas que estão vivenciando aquele momento, aquela situação, que estão sentindo o que a Nadine sente já no início, né? E, inclusive, ela não só a ansiedade, não é aquela pressão do futuro, mas ela tem algo como quase uma depressão, ela não consegue ressignificar, ou, em outras palavras, então, ressignificar o significado de vida, não é? Ela não consegue ressignificar o significado de vida porque também ela está presa ao passado. Há pessoas que estão presas ao passado. E isso é muito importante observar e, claro, evidentemente que depende do nível, precisa procurar um especialista. Isso, sem sombra de dúvida, eu aconselho constantemente no livro, constantemente. Analisar essas situações. Ih, não soltou. Travou aí. Precisa ou não consultar um especialista. É necessário consultar um especialista. Inclusive, eu falo sobre autoajuda, e essa autoajuda ela não existe. É um livro de autoajuda, evidentemente. E muitas pessoas procuram, já perguntam, é um livro de autoajuda? Então eu quero, entende? Então, o livro de autoajuda é importante, sim, mas eu, como eu disse, trabalhando em rodas de terapia comunitária, eu vi que as pessoas, durante muitos anos, eu vi que as pessoas têm uma certa resistência com terapia. Tem resistência até mesmo em procurar um especialista, em ir em psicanálise. Diz, não vou no psicanalista, eu não vou jamais deitar num divã. É necessário isso, não é? Houve fases da minha vida que precisei consultar um especialista, sentei junto com um especialista, abordei técnicas que já sabia, inclusive, mas ele amplia a tua visão de uma forma incrível. Então, esse livro, na verdade, ele é uma mola propulsora para você poder se posicionar e enxergar. A Nadine, ela vai trazer essa história de todo esse processo que ela passa, e no início, já no primeiro capítulo, trazendo aqui um suspense, ela não consegue ressignificar o significado de vida devido, como eu disse, o seu pai que havia morrido recentemente. O pai dela morreu e ela não conseguiu pedir perdão ao pai. Tinha algumas coisas que precisava resgatar, alguns valores que ela precisava resgatar, e ela não conseguiu, então ela altamente se culpava, não é? E esse sentimento de culpa, a culpabilidade, eu digo que, inclusive no capítulo 11, eu digo que é uma dor de mente. Existem muitos poemas citando dor de mente, não é? É uma das piores dores que existe.
ou a dor daquilo que eu não fiz, que eu deveria ter feito e não fiz, ou seja, começa a viver no passado. Então você tem uma pressão do passado, lembra? Isso vai te levar a uma pressão do passado, depressão. Se você tiver uma pressão no presente, não esqueça, você está com estresse. Se você tiver pressão do futuro, ansiedade. Porém, como eu disse antes, Monique, aquele primeiro que viu eu com a caixa, chegando para abrir a caixa, me pediu, eu preciso de 3 livros. Olha só a situação. Eu disse, por que tu pensa que precisa? Tu está ansioso ou com ansiedade? Ele disse, não, eu tenho ansiedade. E eu pedi para ele argumentar, e ele argumentou da seguinte forma. Ele disse, Sandro, eu tenho ansiedade, porque eu vi que depois da pandemia, um número assustador de pessoas estão com ansiedade. Está decretado isso no mundo de forma global, disse ele. E ele disse, então eu estou com ansiedade. E muitas vezes as pessoas estão se colocando esta doença que não tem, não é verdade? Estão confundindo estar ansioso de ansiedade. E isso que eu mostro no primeiro capítulo, você identificar no segundo capítulo, se você está com ansiedade ou você está ansioso. Ser ansioso é algo que nós precisamos controlar o tempo todo, não é verdade? Precisamos controlar o estado de ansioso. Ansioso, eu sempre estou ansioso, eu preciso controlar isso. Você querer adiantar um tempo, adiantar uma temporada, então estamos ansiosos. Assim como eu estava aqui com uma expectativa, eu gravei um vídeo na rua, eu fui dar uma caminhada, não sei se você conseguiu ver. Eu vi! Eu aproveitei para dar uma caminhada e eu acredito que eu até disse no vídeo, pode olhar lá, depois me procura lá na minha página, eu acredito que eu disse, eu estou ansioso por este incrível podcast, eu acredito que eu devo ter dito. Muito bom isso, né? Eu não estou Agora, ô Sandro, quando você fala de técnicas que você aborda no teu livro, sim, e você evidenciando aí, né, que, gente, estar ansioso é diferente de ter ansiedade. E aí o autor traz no livro dele algumas técnicas, algumas dinâmicas. Você pode falar sobre essas técnicas pra gente? Como é que você abordou? O que são? Como elas funcionam? Muito bem, isso eu posso deixar uma curiosidade para poder ler o livro, né? Por exemplo, de onde vêm as fobias, não é? Que é o capítulo 7, que a fobia, na verdade, é um transtorno de ansiedade que afeta milhões de pessoas, como tu disseste, realmente no mundo, e elas são caracterizadas por um medo intenso e irracional, muitas vezes de objetos, de situações específicas, e muitas vezes alguém tem apenas uma fobia, não é? E é possível gerir as emoções. Então, são técnicas, na própria história existe as técnicas, entende? Então, o que acontece? Essa Nadine, ela vai sair em um campo, porque é bom você tocar um instrumento. Até, inclusive, eu estava tocando um instrumento. Olha só, nós estamos numa conversa aqui. Olha que eu estou começando a... Meu filho estava tocando, eu peguei essa semana dele. Estava tocando antes de começar aqui. Eu acho lindo isso, gente. Eu escuto muito instrumental desse. Adoro. Seja um violãozinho, aprender a tocar um instrumento, eu conto como uma técnica. Você aprender... não gosto de ler, então faça algo que você gosta. Então são técnicas muito simples. Aprender a tocar um instrumento, envolver a tua mente, tirar o foco daquilo que está te causando a ansiedade, né? Diferente, a ansiedade, então, não estava ansioso por eu usei como ilustração esse programa, esse podcast, eu não estava, Monique, ansioso por este podcast, eu falei que estava ansioso, mas a palavra correta seria, estou com grande expectativa, não é? E a gente tem o costume de falar ansioso, não é verdade? Então, ansioso é quase como uma palavra que não deve ser usada, eu estou com expectativas, eu não consigo controlar as minhas expectativas, né? E tem que aumentar as expectativas, preciso sempre ter muita expectativa do que vai acontecer, não é? Eu estou jubilando de expectativas para o que vai acontecer sábado no lançamento, e não é eu estar ansioso, eu não posso estar ansioso pelo que vai acontecer. A ansiosidade te causa a dúvida, não é? Então eu preciso controlar isso. E será que vai dar problema? E será que fulano não vai? Será que acontece? E a maioria das vezes, existe uma estatística, eu acredito que você já viu, que mais de 90% daquilo que nós pensamos que vai acontecer, que pode acontecer,
que supostamente possa acontecer, não vai acontecer. Não. Nunca acontece. Então, a Nadine, ela vai ser guiada por uma borboleta azul, inicialmente. E essa borboleta azul vai estar como sem sentido, mas lhe guiando em um sentido. E ela vai entrar em um campo, em uma trilha, onde ela gosta, um ambiente incrível, o aroma, as flores, e todo o ambiente eu descrevo de uma forma lírica, de uma forma leve, inclusive. E ela chega de frente, a borboleta para em cima de um senhor coberto de idade, sentado na grama, com uma bengala talhada, enfim, todos os detalhes, os pormenores dos detalhes é simplesmente sensacional. E ali aquele senhor, então, aborda para ela todas as técnicas nos mínimos detalhes de uma forma metafórica, dando voz às palavras de uma forma prática para que ela possa aplicar. Ela vai aplicar e vai se curar. Ela vai se curar. E depois de um tempo, novamente acontece um pico de ansiedade, alguns picos de ansiedade quando ela está trabalhando, e ela vai para casa e de repente ela volta naquele lugar e ela é guiada por uma borboleta com pó de ouro e algo que parece místico. Ela vai conversar com uma senhora e essa velhinha, de repente, dá um conselho para ela sobre o significado do seu nome. Já sabia que ela viria. E, de repente, quando ela olha para o lado, naquele lugar magnífico, a velhinha desaparece. E fica a incógnita aqui do que aconteceu. Ai, que delícia, gente! Só lembrando, tá, que o livro vai ter o lançamento dele dia 28 de outubro, às 2 horas, em Porto Alegre. Pessoal aí de Porto Alegre vai ser lá na Biblioteca Pública do Estado, na rua Riachuelo, no Centro Histórico. Então, se você é de Porto Alegre, já corre lá, já vai ver o escritor, pega seu livro autografado, vai prestigiar mais um escritor nacional que está fazendo o lançamento. Muito bem. Agora, ô Sandro, você também tem outro livro aqui, que eu acho que é o mais recente, se eu não me engano, que é o Muito Além do que Seus Olhos Veem. Sim. Como é que surgiu esse livro? Então, Monique, esse livro foi em 2015. Eu fiquei cego do olho esquerdo, me deu um derrame na retina. Para entender de uma forma muito prática, não é? E saindo de todas as técnicas, é como um derrame, uma manchinha de sangue naquela lentezinha. Temos a córnea, o corpo morvítreo, né? O globo ocular, e atrás do globo ocular tem essa lentezinha da retina, como fosse um espelho, né? E eu começo escrevendo o livro dizendo que os olhos não são para ver, não são para enxergar. Os olhos são para entrada de luz. Então, toda essa parte científica, de uma forma bem rápida, eu abordo bem no início, não fica de forma bem leve. E toda a ciência, a medicina, comprovando todos os detalhes, e de repente eu transformo de forma metafórica, ou seja, de forma filosófica, mas de uma forma leve, e finalizo de uma forma espiritual. Então, cada capítulo é uma série. Cada capítulo desse livro é uma série. E já tinha em mente cada assunto para escrever, ou seja, cada doença do olho, e de forma metafórica e também especificamente de uma forma espiritual, trazendo e abordando cada assunto em cada capítulo. Ficou simplesmente sensacional. Eu tive feedback, diversos feedbacks, e foi uma coisa incrível, porque inicialmente eu comecei a escrever em janeiro do ano passado, como eu disse. Em menos de meio ano eu escrevi um livro de 400 páginas. Nossa! Quase uma bíblia. E eu comecei a tirar as partes muito científicas e transformar de uma forma muito compreensível, de uma forma leve, de uma leitura para autoajuda também, o tempo todo motivacional, a cada episódio transformando e trazendo algo motivacional. E dei para alguns amigos, e depois de ler eles me deram um feedback. Como é bom ter amigos com o coração aberto, não é verdade? Eles me deram um feedback positivo. Disseram assim: Sandro, eu acho que esse capítulo aqui, o capítulo 11, que eu falo sobre cegueira espiritual, dando voz assim às palavras cegueira espiritual, é o que tu falaste, que nós muitas vezes estamos com um celular na mão ou em um grupo de pessoas e você vê todo mundo, todos com algo na mão digital, e nós estamos conversando. Um ambiente gigante, as pessoas estão ali, e eu trago uma metáfora como zumbis da vida real, não é? Me veio a ideia de Norman Cousins, não sei se tu lembra. Norman Cousins, ele disse que a maior perca da vida não é a morte,
mas o que morre dentro de nós enquanto vivemos. E dentro desse contexto, existem pessoas que não conseguem até mesmo vencer um período de luto, não é? Então, dentro desse contexto, eu trago essa ideia de muitas pessoas que existem à sua volta outros, tantos e tantos que dependem de você, depende de mim, estão esperando algo de mim e eu não consigo dar algo ou cumprir o propósito que eu tenho para cumprir na vida, porque não tenho esperança, muitas vezes, de coisas que eu tinha, planos, estratégias, e eu deixei morrer essas estratégias. Então, eu estou como cego espiritualmente, né? E dentro do contexto, Monique, eu escrevi um livro, escrevi um dos capítulos, capítulo 11, Viagem no Tempo, é o capítulo 11, agora lembrei. E esse capítulo, inclusive, quero enfatizar agora que já está completo, faz 5 meses eu recebi o convite da revista científica Núcleo do Conhecimento para colocar esse capítulo. Esse capítulo 11 do livro, eu falo sobre você olhar uma fotografia, não é? E quando você olha uma fotografia, nós conseguimos viajar no tempo. Então, a viagem no tempo seria você lembrar do passado, e todas as emoções que você consegue, todas as sinapses de emoções que você consegue sentir. Não acontece isso contigo? Olha, uma foto antiguíssima da tua mãe e tu lembra tantas coisas, detalhes incríveis, não é? Isso nós chamamos de pensamento antidialético, não é? Porque o pensamento dialético é isso que nós estamos fazendo agora, que é essa capacidade de conversar, de dialogar. Todas as pessoas que estão participando, ouvindo, conseguem, de forma dialética, entender, interpretar e na sua mente conseguem reformular. E quando conseguem reformular na sua mente e colocar cada situação, a sua vida que está vivendo, esse já é um pensamento antidialético. E dentro desse contexto do pensamento dialético, de você olhar uma foto do futuro, pensar assim, eu quero estar nesse lugar olhando uma foto daqui a 1 ano. Esse pensamento antidialético é uma técnica que você precisa exercitar. Então, eu descrevo essa técnica que você deve de usar de uma forma simples. Então, o importante é você saber e você aplicar. Numa frase apenas simples, você aplica. E quando você aplica, os resultados eles são inevitáveis. E esse capítulo ele foi para a revista científica. E bom Monique, que até os escritores hoje, eu não usei a inteligência artificial, não é? Alguns me sugeriram, Sandro, usa o AI, todo mundo está usando, para aperfeiçoar uma frase. Talvez eu não saiba falar muito bem, mas eu sei escrever muito bem. Eu escrevo centenas de vezes melhor do que eu falo. Então eu disse, não, eu não vou usar a inteligência. Impressão sua, você se comunica muito bem, você se expressa muito bem, você fala muito bem. Então, assim, é só impressão sua. Não pense ao contrário, porque a comunicação não é para todo mundo. Não é todo mundo que sabe se comunicar. Então, quando a gente encontra alguém que sabe se comunicar, que sabe se expressar, que sabe falar, é um privilégio. Eu sei porque eu trabalho com muitas pessoas diariamente, eu consigo ver ali na prática quem consegue se comunicar ou não. Então, e a comunicação, ela abrange N coisas. Então, você é bom na fala, na expressão, não se preocupe. Agora, esse muito além do que seus olhos veem, você está com ele físico aí, Sandro? Monique, eu consegui, inclusive com uma pessoa muito importante, muito especial, da Biblioteca Pública do Estado, abrir lá o meu livro. Eu abri lá, sentei naquelas cadeiras dos governadores, em uma sala específica, minha gratidão a um grande homem, não vou citar o nome dele aqui publicamente, né, que me autorizou a abrir lá o livro. Então, eu vou lançar, logo depois do lançamento, agora na semana que vem, vou lançar essa abertura, meu espanto ao abrir o livro e ver incrível o boneco que veio em casa, né? Incrível como... Eu posso mostrar a capa aqui para o pessoal? Mas eu tenho ele aqui, eu estou dizendo... Você tem! Eu abri lá, eu estou dizendo que eu vou mostrar o espanto meu ao abrir lá naquela sala, enfim. Mas eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês e vou revelar no teu programa, então, o livro. Ai, que delícia! Dia 26, na Casa de Cultura Marxista. Deus! Que capa lindíssima! Muito além do que seus olhos veem.
E está faltando um detalhe, né? Na verdade, existe um QR Code que vai ter aqui, Monique, não sei se tu viu aí onde, no teu, que eu mandei, digital. Existe um QR Code aqui que vai lançar um trailer incrível. Depois nós podemos disponibilizar esse trailer sobre muito além do que seus olhos veem. É uma coisa incrível. Ficou legal, fantástico demais a ideia da lupa. O agente de marketing, inicialmente, ele estava lendo o livro vermelho e eu insisti com eles que tinha que botar, o agente de marketing tem que ler o meu livro, né? Tô vendo, ficou ótimo. Uma lupa e o que ele está lendo está reproduzindo em 3D aqui. A leitura dele está esse mapa mental, não é? Porque o que nós vemos é luz e nós criamos um mapa mental. Dentro dele, Monique, eu vou mostrar uma coisa incrível, lindo demais. As páginas, uma página está em espelho, ó. Tá vendo? Então, não sei se consegue visualizar. Consegue ler? Está em espelho, ó. A escolha de onde... A escolha de onde vivemos... Não, de onde vamos aplicar o nosso foco. Aplicar nosso foco. A escolha de onde vamos aplicar o nosso foco. Dentro desse contexto, eu falo sobre, de uma forma bem simples e rápida, nosso horário já está seguindo, né? Todo mundo já fez com as crianças, ou aprendeu, ou viu, os pais colocaram uma lente convergente no sol para aquecer uma folha ou algum objeto que é inflamável e ele pega fogo. E a gente pensa, por quê? O que acontece quando você faz isso, né? É porque a lente é convergente. Então, ou seja, converte todos os raios solares em um único foco, não é? E por esse motivo o aquecimento ele multiplica e inflama. E muitas vezes depende do tipo de material, é papel para um algodão, enfim, vai variar o tempo que você precisa aplicar aquele foco. Assim é uma metáfora da nossa vida. Nós precisamos identificar onde nós estamos colocando o nosso foco e fortalecer todas as nossas forças. Existe um plano que você está criando estratégias, precisa mais estratégia, então preciso converter mais estratégia e ter mais foco para que realmente eu tenha resultados. Porque tudo na nossa vida precisa ter resultados. Precisamos ter resultado. Você fez algo, precisa resultado. Estamos realizando algo, precisa resultado. Eu tenho um planejamento, começo a aplicar ele, eu preciso ter resultado. E o segredo é o foco, não é? Então, esse livro realmente ficou incrível. Como eu disse, capítulo 11, ele vai sair antes, agora no início do mês que vem, em novembro, vai ser na revista científica Núcleo do Conhecimento. É uma revista em mais de 180 países e tem, se você olhar agora, Núcleo do Conhecimento tem 20 milhões, não é, de visualizações constantes, ou seja, 18 milhões de assinantes. É uma abrangência incrível. O capítulo 11 desse livro vai sair antes na revista científica e, posteriormente, esse livro está em prelo, então, pela editora Apres, não é? Está em prelo pela editora Apres, o selo é Arteira, e então ele é muito boa. Vai sair, vai vir antes, já está para vir a qualquer momento e nós vamos fazer o lançamento, realizar o lançamento dele então na Casa de Cultura Mário Quintana. E por quê? Existe um gatilho mental aí, porque esse capítulo 11, eu fiz uma pesquisa, minha esposa e eu estávamos fazendo uma pesquisa, né? Nós fomos visitar algumas famílias ou entrevistamos algumas famílias o ano passado, diversas famílias que são atípicas. Então, eu falo sobre o autismo e eu desenvolvi quase que de uma forma leve e também eu dediquei esse capítulo a todas essas famílias que se dedicam por essa causa tão nobre, Monique. Entende? E por esse motivo foi para a revista científica, então, de cunho acadêmico. Isso é louvável, né? Então, entrou dentro desse rol de continuar os estudos. Porque não importa quem você é, existe um propósito para você. O teu plano é um, mas talvez o que você está pensando, às vezes pensamos limitados, e é isso que eu transmito nesse livro de autoajuda, Auto com L, que a ajuda não pode vir só de dentro de você, não é? Alto apontando meu dedo para cima do alto, não é? E acreditar que existe uma força maior, que Deus está no controle de um propósito para a sua vida. Então, esse é o contexto de todo o livro. E como eu disse no início, você me dissesse o que foi o start para mim escrever esse livro. Em 2015, eu falei que eu fiquei cego do olho esquerdo, não é? Mas eu recuperei a visão, eu ativei a cura e fiquei 100% desse olho. Com 4 laudos, eu tenho 4 laudos, 14 exames sofisticados.
Passei quase que aqueles filmes assim que você passa num laboratório, estava dentro de um hospital em laboratório, 14 exames sofisticados durante 2, 3 meses. E no início do livro eu conto de uma forma bem rápida e breve, e eu ativei o milagre, entende? Então, foi esse motivo que me veio a ideia de escrever esse livro. Mas eu fui para... Eu já estudava 8 anos, 8 anos eu estudava o mercado financeiro e eu fui para a Bolsa de Valores e comecei a fazer tantas outras atividades. E como eu te disse no início, quando nós conversamos no início, você me perguntou, eu fui para diversos lados e não tive foco, está vendo? Eu não apliquei meu foco. E minha esposa sempre me dizendo, olha, aquele livro que você escrever, por que tu não escreve? Tu escreve tão bem. E ela dizia, por que tu não escreve? Nem que for independente. Eu disse, não, mas é um projeto grande, né? E fui deixando, fui levando. E passou a pandemia, poderia ter escrito na pandemia também. Vê como nós, muitas vezes, temos tantos planos engavetados, não é verdade? E agora foi o ano passado que eu fui ativado. E talvez esse podcast, Monique, seja, na verdade, para ativar alguém, não é verdade? Seja um gatilho mental para ativar alguém que precisa escrever algo que está engavetado, tem um projeto incrível e não colocou em prática, não é verdade? Vamos aproveitar para acreditar nisso, que essa nossa conversa tão descontraída, tão prazerosa nessa tarde, seja para alguém que precisa. É incrível, né, essa troca, porque a gente acaba conhecendo outros pontos de vista, outras histórias, incentivando outras pessoas. Então, é todo um conjunto. Eu adoro ouvir as pessoas falarem. Não é à toa que eu lido com gente, porque eu gosto de história. E toda vez que eu escuto histórias de livros, criações, eu me surpreendo com os meus autores. Eu falo que são meus autores porque vêm no meu projeto, porque estão no meu podcast, que na verdade é nosso, não tem nada meu, é tudo nosso. Então, é incrível essa troca que acontece nas entrevistas, nos episódios. Eu fico assim muito feliz de receber gente do Brasil e do mundo todo aqui, contando histórias, falando de livros, que é a grande paixão que eu tenho na minha vida. E assim, ter você no meu projeto esse mês foi uma surpresa agradabilíssima. Eu ficaria com você aqui conversando umas 2 horas, mas eu não posso. Se eu soubesse que ia ser tão bom, eu tinha reservado pelo menos mais meia hora. Ô, Sandro, seus livros estão à venda aonde? Site, pode entrar direto no teu direct para mandar mensagem. Depois da publicação, vai estar na Amazon ou vai estar em algum lugar específico? Conta pra gente. Então, Monique, este livro então que vai ser lançado, falamos do último livro, Muito Além do que Seus Olhos Veem, 7 Chaves para Ativar o Milagre, escrito em hebraico, inclusive. Esse livro ele vai estar disponível em 60 países, né? O livro físico, e-book e digital já a partir do lançamento. O start de lançamento na Casa de Cultura Mário Quintana é justamente porque, como eu disse, eu acabei esquecendo de falar, permita-me eu comentar ou concluir, porque foi em aberto. Eu disse que será na Casa de Cultura Mário Quintana, dia 26 do mês que vem, o lançamento deste último livro. E esse é o carro-chefe, vai estar em todas as livrarias já disponível no dia 26, realmente. Todas as livrarias do Brasil estará disponível, todos os lugares. Inclusive a Apres já fez... já confirmou 60 países vai estar disponível a venda do livro físico, tanto o e-book como o físico, enfim. E também pode me chamar no direct, evidentemente, aqui na minha conta do Instagram. E existem ali vários links, não é? Vai direcionar vários links para receber, então, um autografado na sua própria casa, né? Vai receber autografado com uma dedicatória do autor. Existe aqui, ele ficou muito legal, porque ficou 2 páginas para mim autografar. Ah, que delícia! Muito bom isso. Então, gente, eu vou marcar o autor aqui na live, tá? Como colaborador. Então, vocês vão poder assistir lá no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livre. Então, já corre lá, já segue o nosso escritor para conhecer o trabalho literário, publicações, processo de escrita, tudo que ele anda aprontando aí
no meio literário e os lançamentos que serão agora já semana que vem e no próximo mês. Ah, que delícia! Sandro, muitíssimo obrigada, tá? Estarei acompanhando o seu lançamento e todo o seu sucesso pelas redes sociais. Obrigada, tá? Gratidão a você, Monique. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado de coração. E vamos marcar, quando nós vamos marcar agora, vamos agendar já uma data aí, comprar passagem para ir no Rio de Janeiro. Eu quero conhecer, então, você me leva lá para conhecer diversos outros lugares, a gente vai junto. Combinadíssimo, só mandar mensagem. Foi um prazer enorme. Eu quero muito agradecer quem entrou, quem saiu, quem ficou aqui com a gente, quem vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Sandro, obrigada, querido! Tchau, tchau.